Eu sou um caminhoneiro há mais de 10 anos e já viajei por todo o país, mas nunca passei por uma experiência tão assustadora quanto a que tive naquela noite. Era uma noite escura e chuvosa, e eu estava dirigindo por uma estrada deserta no meio do nada. A única coisa que eu podia ver à minha frente era a estrada iluminada pelos faróis do meu caminhão. Eu já estava dirigindo há horas e estava começando a ficar cansado. Foi então que vi algo estranho na estrada à frente. Havia um carro parado no acostamento com as luzes apagadas. Pensei em parar para ajudar, mas algo me disse para continuar dirigindo. Quando ouvi um barulho estranho vindo do meu caminhão, parecia que algo estava batendo no fundo do veículo. Eu tentei ignorar o som, mas ele ficava cada vez mais alto, e eu estava ficando cada vez mais assustado. Foi quando vi uma criatura estranha caminhando na beira da estrada. Ela parecia estar usando uma roupa antiga e rasgada. Eu tentei desviar, mas a criatura saltou na frente do meu caminhão. Eu pisei no freio, mas era tarde demais. Eu senti um solavanco forte e o caminhão parou. Quando saí do veículo para ver o que havia acontecido, vi algo que nunca esquecerei. A criatura que tinha saltado na frente do meu caminhão estava agora em pé ao meu lado. Ela não tinha rosto, apenas uma mancha escura onde deveria estar a face. Quando vi aquilo, corri imediatamente para o caminhão. Desesperado, olhei para trás, e aquela criatura maligna ainda estava parada, me olhando. Entrei no caminhão e fui embora o mais rápido possível. Estava doido para chegar logo ao meu destino, mas ainda estava longe. A chuva começou a ficar mais forte, e eu mal conseguia enxergar a estrada. Precisava parar em algum ponto, pois a chuva estava forte demais para continuar. Lembrei que estava perto de uma área onde os caminhoneiros descansam. Em apenas alguns minutos, eu chegaria lá. Coloquei uma música para relaxar, mas estava bastante agitado. Não parava de lembrar daquela coisa feia e muito assustadora. Trabalho há anos como caminhoneiro, e nunca vi nada parecido. Já fui assaltado várias vezes nessas estradas, e nenhuma foi tão assustadora quanto aquela criatura. Finalmente, comecei a enxergar o ponto de descanso dos caminhoneiros, e a chuva estava cada vez mais forte. Depois que cheguei ao ponto, entrei e estacionei o caminhão. Estava bastante cansado e precisava descansar um pouco até a chuva passar. Fiquei arrepiado de medo quando coisas sobrenaturais começaram a acontecer novamente. Senti como se houvesse alguém ao meu lado. Minha caixinha de som desligou sozinha, e isso me deixou apavorado. Tentei ignorar essas coisas, pois qualquer descuido poderia causar um acidente. Segui firme na minha jornada e finalmente cheguei à cidade mais próxima. Este foi meu relato assustador na estrada deserta. Não pensem que a vida de caminhoneiros é fácil, muito pelo contrário. Passamos por várias coisas que só nós sabemos. O sol estava se pondo no horizonte e o cansaço já começava a bater em mim. Eu era um caminhoneiro experiente, mas aquela estrada deserta e sinuosa estava me deixando um pouco assustado. Tentei me distrair ligando o rádio, mas só pegava estática. Foi então que vi uma placa indicando um posto de gasolina na próxima saída. Decidi que era hora de fazer uma pausa e abastecer o caminhão. Mal sabia que essa decisão seria o começo do meu pior pesadelo. Cheguei ao posto de gasolina e notei que não havia mais ninguém lá, o que me pareceu estranho, já que ainda não estava tão tarde assim. Decidi encher o tanque e aproveitar para descansar um pouco. Foi então que ouvi um barulho vindo de dentro do posto, como se alguém estivesse se movimentando lá dentro. Fiquei alerta, mas pensei que poderia ser apenas o vento ou algum animal. Fui ao banheiro e, quando voltei, percebi que o caminhão estava com um pneu furado. Droga, pensei, agora vou ter que trocar o pneu sozinho. Peguei o macaco e a chave de roda e comecei a trocar o pneu. Foi quando ouvi outro barulho, mas dessa vez mais próximo. Olhei ao redor, mas não vi nada. Continuei trocando o pneu,
mas comecei a sentir uma sensação de que estava sendo observado. Terminei de trocar o pneu e decidi que era hora de ir embora. Foi então que percebi que não havia mais sinal de celular. Olhei ao redor e percebi que estava completamente isolado. Comecei a dirigir, mas logo percebi que algo estava errado, a estrada estava diferente, mais estreita do que antes. Fiquei confuso e decidi parar o caminhão para tentar entender o que estava acontecendo. Foi então que percebi que tinha sido enganado, o posto de gasolina não era um posto de verdade, era apenas uma fachada. Alguém havia mudado as placas da estrada e me levado para uma estrada secundária. Foi quando tudo começou a ficar ainda pior. Comecei a ver vultos estranhos pela janela do caminhão. Eles pareciam seguir meu veículo, mas eu não conseguia distinguir o que eram. Foi então que ouvi um barulho estranho vindo de trás do caminhão, como se algo estivesse batendo na lataria. Tentei ignorar, mas o barulho ficava cada vez mais alto e constante. Até que decidi parar o caminhão para verificar o que estava acontecendo. Quando desci do caminhão, percebi que não havia nada de errado com ele. Então olhei para a escuridão e vi uma sombra alta e escura se aproximando. Eu não conseguia distinguir seu rosto, mas sabia que algo estava errado. Corri de volta para o caminhão e tentei ligá-lo, mas o motor não respondia. Foi quando vi o rosto daquele ser sobrenatural, um homem com a pele pálida, olhos brancos e uma expressão sinistra. Ele começou a rir, um riso assustador que ecoou pela noite. Eu sabia que precisava sair dali o mais rápido possível. Então, corri de volta para o caminhão e fui embora o mais rápido possível de lá. Cheguei bem no meu destino, porém nunca esquecerei daquela criatura horrível que vi naquele dia. Era uma noite fria e escura, e eu estava dirigindo meu caminhão por uma estrada deserta no meio do nada. Cansado após várias horas de direção e ansioso para chegar ao meu destino, não tinha ideia do que estava prestes a acontecer. Enquanto dirigia, comecei a sentir uma presença estranha no meu caminhão, como se alguém estivesse me observando. Olhei ao redor, mas não vi ninguém. Tentei ignorar a sensação, mas ela só piorou. Então, ouvi um som vindo da parte de trás do meu caminhão, um sussurro suave, mas estranho, como se alguém estivesse sussurrando meu nome. Olhei pelo retrovisor, mas não vi nada lá atrás. Meu coração acelerou e um arrepio percorreu meu corpo quando o som se tornou mais alto e claro, uma voz grave e arrepiante falando em uma língua desconhecida para mim. Tentei acelerar o caminhão, mas ele começou a tremer e fazer barulhos estranhos. Sabia que precisava sair dali o mais rápido possível. Parei o veículo na beira da estrada e saí correndo, só para me deparar com uma figura de preto com olhos vermelhos brilhantes. Ele sussurrava meu nome em uma língua estranha, e eu sentia a presença maligna ao seu redor. Corri o mais rápido que pude, mas a criatura sobrenatural continuava me perseguindo, seus passos pesados ecoando atrás de mim. Finalmente, cheguei a um posto de gasolina e relatei minha história ao atendente assustado. Desde aquela noite, nunca mais fui o mesmo. Os momentos daquela figura maligna e da língua estranha nunca saíram da minha mente, me assombrando com pesadelos frequentes e uma sensação constante de presença estranha ao meu redor. Evitava dirigir à noite e escolhia rotas mais movimentadas e iluminadas, mas ainda sentia aquela presença estranha. Uma noite, em um posto de gasolina, fui abordado por um homem estranho com uma aparência sinistra. Ele começou a falar em uma língua estranha, mas familiar, e senti um arrepio na espinha, como se estivesse revivendo aquela noite assustadora na estrada deserta. Percebi então que ele era a figura maligna que me assombrara naquela noite. Ele havia me encontrado novamente, e eu sabia que não poderia escapar. Gritei por ajuda, mas minha voz se perdeu. A figura maligna se aproximou lentamente, seus olhos vermelhos fixos em mim, e eu senti o cheiro de enxofre e o calor de sua respiração na minha pele. Fechei os olhos, esperando pelo pior, mas quando os abri novamente, estava de volta ao meu caminhão, com o sol brilhando no céu e a estrada à minha frente. Parecia um sonho,
mas a sensação de medo e a presença maligna continuavam comigo. Era uma noite escura e chuvosa, e eu estava dirigindo meu caminhão pelas estradas vazias. A tempestade era tão forte que mal conseguia enxergar a estrada à minha frente. De repente, algo apareceu na estrada, uma pessoa de pé, segurando algo nas mãos. Reduzi a velocidade e me aproximei dela. Era um homem com uma expressão de dor no rosto, segurando um pacote. Perguntei o que fazia ali na estrada, principalmente com aquela chuva forte. Ele respondeu que estava perdido há horas e não conseguia encontrar uma cidade próxima. Para piorar, começou a chover. Pedi para entrar no caminhão e disse que o levaria até a cidade mais próxima. Tudo parecia normal, mas comecei a questionar como alguém se perderia numa estrada e não conseguiria retornar, não fazia sentido. Durante a viagem, o homem não disse uma palavra, mas senti a tensão no ar. Quando chegamos à cidade mais próxima, ajudei-o a descer do caminhão e entreguei-lhe o pacote. Perguntei se estava bem, mas ele apenas balançou a cabeça e saiu correndo. Fiquei perplexo com seu comportamento, mas continuei dirigindo. Então, comecei a ouvir algo estranho vindo da parte de trás do caminhão, um som arranhado como se algo estivesse tentando entrar no veículo. Decidi parar e verificar. Ao abrir a porta traseira, fui atingido por um cheiro forte de podridão. Dentro, encontrei o pacote que o homem havia deixado cair, rasgado e vazio. Uma sensação de pânico tomou conta de mim e corri de volta para o caminhão. Foi quando vi algo que me deixou sem palavras, um grupo de pessoas vestidas com roupas antigas e sujas, com os rostos deformados e as mãos estendidas em minha direção. Pisei no acelerador e dirigi o mais rápido que pude, mas não importava o quanto acelerasse, as pessoas ainda estavam lá, seguindo-me e perseguindo-me. Finalmente, consegui escapar, mas nunca esqueci aquele encontro assustador. Desde então, sinto medo o tempo todo, especialmente quando estou trabalhando como caminhoneiro. Nunca havia visto nada sobrenatural antes, mas agora não consigo mais dormir em paz. Tenho pesadelos com aquelas criaturas bizarras. Toda vez que viajo pela estrada de madrugada, vejo coisas que ninguém acreditaria se eu contasse, vultos passando em frente ao caminhão, pessoas desconhecidas andando na estrada vazia, pessoas correndo pelas florestas ao lado da estrada. O mais assustador é quando sinto que há alguém comigo no caminhão, uma voz sussurrando no meu ouvido. Continuo trabalhando porque preciso do dinheiro para sustentar minha família, mas agora frequento a igreja e oro antes de sair de casa. Desde então, nunca mais vi nada na estrada, apenas viajo ouvindo um belo louvor. Eu estava conduzindo meu caminhão pelas estradas desertas, apenas ouvindo o som do motor e do vento. De repente, algo estranho aconteceu, a luz do farol iluminou algo no meio da estrada. Pisquei os olhos tentando focar naquilo e pisei no freio. Era uma criatura muito bizarra parada no meio da estrada. Desci o caminhão e me aproximei da criatura. Era uma mulher jovem vestida de branco. Parecia estar em choque e não falava nada. Tentei acalmá-la, perguntando se precisava de ajuda ou se estava ferida, mas não respondeu. Decidi levá-la para o caminhão e tentar levá-la a um hospital ou delegacia próxima. Durante a viagem, não disse nada, apenas ficava olhando para o horizonte. Tentei puxar conversa algumas vezes, mas não parecia interessada. Comecei a ficar desconfortável com a situação, algo me dizia que havia algo estranho naquela mulher. Chegamos a uma cidadezinha pequena com um posto de gasolina e uma delegacia. Estacionei o caminhão e ajudei a mulher a descer. Quando me virei para fechar a porta do caminhão, ela simplesmente desapareceu. Olhei ao redor, mas não vi nenhum sinal dela. Comecei a sentir um arrepio no corpo inteiro, como se algo não estivesse certo. Decidi ir até a delegacia para ver se sabiam de algo sobre aquela mulher. Ao entrar,
Fui recebido por um policial local que parecia saber exatamente do que estava falando. Disse-me que aquela mulher era um fantasma que assombrava a estrada há muitos anos. Diziam que tinha morrido em um acidente de carro naquela mesma estrada e que agora vagava pela estrada tentando encontrar alguém que a ajudasse a encontrar a paz. Fiquei assustado com o que vi e decidi dormir no caminhão no posto de gasolina naquela noite. Mal consegui dormir, pois toda vez que fechava os olhos, via a figura da mulher fantasma na minha mente. No dia seguinte, decidi seguir em frente, mas sentia que algo havia mudado em mim. A partir daquele dia, nunca mais dirigi naquela estrada à noite. Sempre que passava por lá, sentia um arrepio no corpo e uma sensação de que algo estava me observando. Desde aquele dia, nunca mais vi a mulher fantasma, mas a memória daquela noite assombraria meus pensamentos para sempre. O sol já havia se posto e a escuridão começava a tomar conta da estrada. O caminhoneiro Carlos dirigia há horas, e sem parar, o cansaço começava a pesar em seus olhos. Ele decidiu que era hora de procurar um lugar para descansar e encontrou uma parada de caminhões à beira da estrada. Estacionou seu caminhão e dirigiu-se ao local de descanso. Havia outros caminhoneiros por lá, alguns dormindo em suas cabines, outros comendo em um pequeno restaurante. Carlos decidiu que também iria comer algo antes de dormir. Enquanto comia, ouviu um barulho estranho vindo de fora. Pensou que fosse apenas um dos caminhões partindo, mas quando saiu do restaurante, desta vez não conseguia ignorá-lo. Desceu da cabine e foi investigar. Ao chegar à porta do motorista, notou que havia uma criatura estranha caminhando pela parada de caminhões. Era um homem alto com um chapéu preto e um casaco longo. Carlos começou a se sentir desconfortável e decidiu voltar para a cabine. Trancou a porta e tentou dormir, mas não conseguia tirar aquela criatura estranha de sua cabeça. De repente, ouviu uma batida na porta do caminhão. Pulou da cama e olhou pela janela. Era a figura estranha do lado de fora. Carlos gritou, mas a figura continuou batendo na porta. Pegou o telefone e ligou para a polícia, mas a linha estava morta. Começou a entrar em pânico e percebeu que não havia mais ninguém na parada de caminhões, todos os outros caminhoneiros haviam partido. Carlos ficou trancado na cabine a noite toda, ouvindo a criatura sobrenatural batendo na porta. Quando o sol nasceu, finalmente abriu a porta e olhou ao redor. A parada de caminhões estava completamente deserta. Rapidamente começou a dirigir e saiu dali o mais rápido possível. Nunca mais voltou à parada de caminhões e nunca soube o que aconteceu com a criatura estranha, mas sempre teve a sensação de que algo terrível estava esperando por ele naquele lugar. Meu nome é Paulo e sou um caminhoneiro que viaja pelas estradas do país há mais de 20 anos. Já percorri todos os tipos de estradas, desde as mais movimentadas até as mais desertas e remotas, mas nunca me deparei com algo tão assustador quanto a viagem que fiz algumas semanas atrás. O que aconteceu naquela noite mudou minha vida para sempre. Era uma noite escura e chuvosa, e eu estava na estrada há horas, ainda com um longo caminho a percorrer até meu destino final. Cansado e precisando descansar, parei meu caminhão para abastecer. Notei que havia poucos carros na estrada, o que era estranho para aquela hora da noite. Resolvi continuar a viagem e logo percebi que algo estava errado. A estrada estava completamente deserta, sem nenhum outro veículo à vista. Comecei a sentir uma presença estranha, como se algo ou alguém estivesse me observando. Tentei ignorar essa sensação, mas ela não desapareceu. Então, comecei a notar algo estranho ao meu redor. A paisagem ao redor da estrada parecia diferente, como se eu estivesse dirigindo em um lugar desconhecido. A névoa era tão densa que mal conseguia ver a estrada à minha frente. De repente, ouvi um barulho vindo debaixo do meu caminhão, como se algo estivesse tentando entrar. Fiquei assustado e decidi parar para verificar. Quando desci do caminhão,
Notei que algo havia danificado o assoalho e deixado uma marca estranha, mas não havia nada lá embaixo. Voltei para o caminhão e comecei a dirigir novamente. A sensação de ser observado havia se intensificado, e vi uma figura estranha no meio da estrada pelo retrovisor. Parecia um homem, mas estava tão distante que não conseguia ver seu rosto. Tentei acelerar para passar por ele, mas o caminhão parecia não querer responder. Comecei a sentir um frio na espinha, algo não estava certo, e a figura parecia estar se aproximando cada vez mais rápido. Então, o caminhão parou completamente, e percebi que estava preso em um nevoeiro denso, com algo bloqueando a estrada à minha frente. Foi quando a criatura se aproximou, um homem alto e magro com o rosto coberto por uma máscara de couro. Ele me encarou por um momento e depois desapareceu na névoa, deixando-me ali, parado e sem saber o que fazer. Tentei pedir ajuda pelo rádio, mas não havia sinal, e quando tentei sair do caminhão, percebi que estava trancado por fora. Fiquei preso ali por horas até conseguir abrir a porta com uma ferramenta que tinha no caminhão. Quando saí, percebi que algo havia mudado, a estrada parecia diferente, como se eu tivesse entrado em um lugar completamente novo. Enquanto andava pela estrada em busca de ajuda, percebi algo ainda mais estranho, as árvores ao meu redor pareciam estar vivas, se movendo como se estivessem respirando, e o céu estava vermelho, como se fosse amanhecer. Ouvi um som estranho vindo de uma das árvores, um gemido que não podia ser humano, e vi um homem estranho se aproximando de mim. Ele tinha a pele escura e olhos brilhantes, e se aproximou como se quisesse me atacar. Foi quando acordei, suando frio e ainda sentindo medo daquela noite assustadora. Não sei se aquilo realmente aconteceu ou se foi apenas um sonho, mas a lembrança daquela noite me assombra até hoje. Desde então, tenho evitado estradas remotas e escuras, aprendendo que há coisas neste mundo que não podemos explicar e que é melhor não mexer com o desconhecido. A estrada pode ser um lugar solitário e assustador, e às vezes é melhor ficar em casa.